Fala galera do Fute Paulista News! Acabou de sair uma bomba no mundo do futebol que vai fazer o chão tremer e os corações dos palmeirenses dispararem como nunca antes. Preparem-se, porque essa notícia é daquelas que vão ficar marcadas na história. Um verdadeiro terremoto que vai sacudir o Brasil e o planeta bola. O Palmeiras, o nosso glorioso Verdão, acaba de fechar uma contratação que estava sendo mantida em silêncio absoluto. Um segredo guardado a 7 chaves, mas que agora explode como dinamite pura. Marcel Ruiz, ou melhor, Marcel Alejandro Ruiz Soares, o craque mexicano que comanda o meio-campo do Toluca na Liga MX e que já vestiu a camisa da seleção mexicana, é o novo reforço do Palmeiras. Isso mesmo, ele chega para substituir Richard Rios, que rumou para o Benfica. E essa informação é fresquinha, de primeira mão, direto das nossas fontes bombásticas do Globo Esporte e do Bola VIP. Então segurem-se nas cadeiras, porque esse vídeo vai ser uma montanha-russa de emoções, detalhes suculentos e revelações que vão deixar vocês de queixo caído até o último segundo. Vamos começar com os números, porque eles são de arrepiar os cabelos da nuca. O Palmeiras não mediu esforços e abriu os cofres para trazer Marcel Ruiz ao Allianz Parque. A transferência custou nada menos que 15 milhões de euros. Isso, meus amigos, é mais de 80 milhões de reais na cotação atual. Uma quantia que coloca esse negócio entre os mais caros da história do futebol brasileiro. E o contrato? Um compromisso de 5 anos até 2030, para garantir que esse talento mexicano brilhe com a camisa alviverde por um tempo danado. Agora, o salário? Pasmem, 500 mil reais por mês. Isso mesmo, R$500 mil mensais, o que pode parecer baixo para os padrões absurdos do futebol europeu, mas aqui no Brasil é um valor que reflete o peso dessa contratação. E tem mais, o contrato está recheado de bônus e cláusulas que podem fazer esse valor explodir como fogos de artifício em final de Libertadores. Quais são esses bônus, vocês perguntam? Vamos lá. Se Marcel Ruiz balançar as redes 10 vezes em uma temporada, ele embolsa R$1 milhão extras. Se distribuir 15 assistências, mais R$1,5 milhão cai na conta dele. E se o Palmeiras levantar a taça do Brasileirão ou da Libertadores com ele em campo, o bônus é de R$2 milhões, um prêmio digno de um rei. Além disso, o contrato tem cláusulas especiais. Se ele jogar um certo número de partidas ou atingir metas de desempenho, a renovação é automática, garantindo que o Verdão não perca esse diamante tão cedo. E tem ainda uma cláusula de rescisão que, dizem os boatos, chega a 50 milhões de euros, um valor astronômico para afastar qualquer clube que ouse sonhar em roubá-lo do Palmeiras. Esses números mostram que o Verdão está apostando alto, muito alto, em Marcel Ruiz. E isso já é o suficiente para deixar qualquer torcedor com um coração na boca. Mas agora vamos aos bastidores, porque essa negociação foi um verdadeiro thriller, um jogo de estratégia, segredos e adrenalina que poderia virar roteiro de cinema. Tudo começou há 3 meses, quando o Palmeiras soube que Richard Rios estava de malas prontas para o Benfica. A diretoria, sempre esperta como uma raposa, já tinha Marcel Ruiz na mira há tempos, mas precisou agir na surdina para não chamar atenção. E não foi fácil, não. Clubes da Europa, como Sevilha e Vila Real, estavam farejando o mexicano como abutres, e o Toluca, que não é bobo nem nada, pediu 20 milhões de euros para liberá-lo. Mas o Palmeiras jogou duro, com reuniões secretas em hotéis 5 estrelas no México, ligações às escondidas no meio da noite e até a participação de figuras misteriosas do mundo do futebol que ajudaram a selar o acordo. Teve um momento de tirar o fôlego nessa história. O Sevilha entrou na jogada com uma oferta de 18 milhões de euros e o Toluca estava quase cedendo. Mas eis que surge o Palmeiras com uma proposta irrecusável e um plano genial. Um ex-jogador do clube, que hoje trabalha como olheiro na América do Norte, pegou o telefone às 3 da manhã e ligou direto para Marcel Ruiz. Nessa ligação, ele vendeu o sonho palmeirense, falou da paixão da torcida, do peso da camisa e da chance de conquistar o mundo com o Verdão. E o mexicano, que sempre quis jogar no Brasil, disse sim ao Palmeiras, deixando o Sevilha na mão e fazendo o Toluca aceitar os 15 milhões de euros. Foi uma virada digna de final de campeonato, com o Palmeiras mostrando que, quando quer, ninguém segura. Mas quem é esse tal de Marcel Ruiz que está causando todo esse alvoroço?
vamos contar a história desse craque que está prestes a pisar no gramado do Allianz Parque e fazer história. Marcel Alejandro Ruiz Soares nasceu no dia 26 de outubro de 1900, na cidade de Mérida, uma cidade quente e cheia de vida no México. Desde pequeno, o garoto já mostrava que tinha algo especial nos pés. Aos 10 anos, foi descoberto por olheiros do Querétaro, um clube tradicional do futebol mexicano, e começou a treinar nas categorias de base como se fosse um predestinado. Ele era daqueles meninos que não largavam a bola nem para dormir, e logo ficou claro que o futuro dele seria brilhante. Em 2018, com 18 anos, Marcel Ruiz estreou no time principal do Querétaro e deixou todo mundo de boca aberta. Ele não era só um jogador jovem, ele era um líder em campo, com uma maturidade que impressionava até os veteranos. 2 anos depois, em 2020, ele foi para o Toluca, e aí sim o mundo começou a conhecer o tamanho do seu talento. No Toluca, ele virou o coração do time, o maestro que fazia o meio-campo funcionar como uma máquina bem afinada. Com passes precisos, visão de jogo de outro planeta e uma energia incansável, Marcel Ruiz conquistou a torcida e chamou a atenção da seleção mexicana, onde já tem 10 convocações e 2 gols marcados, números que só mostram o quanto ele é especial. E os títulos? Bom, no Querétaro ele ainda não levantou taças, mas no Toluca ele foi peça-chave em campanhas históricas, como a chegada às semifinais da Liga MX em 2021. Além disso, ele ganhou prêmios individuais como de melhor jovem jogador do Campeonato Mexicano em 2019 e foi eleito para o time ideal da temporada em 2022. Mas o que realmente impressiona é o estilo de jogo dele. Marcel Ruiz é um meio-campista completo, daqueles que parecem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele joga como volante, mas também avança como meia-armador, distribuindo passes que cortam defesas como faca quente na manteiga, e finalizando de média distância com chutes que são verdadeiros mísseis. Comparado a craques como Modric e Toni Kroos, Marcel Ruiz tem uma inteligência tática fora do comum. Ele lê o jogo como poucos, sabe a hora de segurar a bola e a hora de acelerar. E ainda por cima tem uma técnica refinada que deixa os adversários tontos. Seus pontos fortes? Visão de jogo absurda, passes milimétricos, liderança nata e uma garra que não acaba nunca. Ele não tem medo de meter o pé na dividida e recupera bolas como se fosse um cão de guarda. Os pontos fracos? Talvez a falta de experiência em competições internacionais de altíssimo nível e adaptação ao futebol brasileiro, que é mais corrido e físico do que o mexicano. Mas convenhamos, com o talento dele, isso é questão de tempo. E como ele joga em campo? Imaginem um jogador que é ao mesmo tempo o cérebro e o pulmão do time. Marcel Ruiz é um camisa 8 clássico, mas com um toque moderno. Ele marca, desarma, organiza e ataca, tudo com uma calma que beira o sobrenatural. Tecnicamente, ele é um monstro, com dribles curtos que enganam os marcadores e um controle de bola que parece coisa de videogame. Fisicamente, ele não é o mais forte, mas compensa com resistência e velocidade de raciocínio. Mentalmente, ele é um líder nato, daqueles que gritam, orientam e motivam o time mesmo sendo tão jovem. É o tipo de jogador que faz os companheiros acreditarem que tudo é possível. Por que o Palmeiras foi atrás dele? Porque Marcel Ruiz é o substituto perfeito para Richard Rios. E muito mais, ele chega para ser o maestro do meio-campo, o cara que vai ditar o ritmo do jogo e fazer a bola rodar com classe e inteligência. Com ele, o Palmeiras ganha um jogador versátil, que pode jogar mais recuado ou mais avançado, dependendo do que o time precisar. E o mais importante, ele eleva o nível técnico do elenco a outro patamar, trazendo uma qualidade que poucos no Brasil têm. É o tipo de contratação que transforma um time bom em um time imbatível. E como ele se encaixa no elenco atual? Perfeitamente, como uma luva. O Palmeiras já tem um grupo forte, mas faltava um jogador com essa capacidade de controlar o jogo do meio-campo, de fazer a bola rodar com classe e inteligência. Marcel Ruiz é esse cara. Ele vai ser o cérebro da equipe, o responsável por conectar a defesa ao ataque com passes que vão deixar os adversários perdidos. E mais, ele chega com uma fome de títulos que combina com o DNA vencedor do Verdão. Imaginem só o estrago que ele vai fazer nos gramados brasileiros e sul-americanos, regendo o time como um verdadeiro maestro e levando o Palmeiras a conquistas épicas. Essa contratação não é só um reforço, galera. É um marco, um divisor de águas, uma revolução no futebol brasileiro.
Marcel Ruiz é a peça que faltava para o Palmeiras dominar tudo e todos, um jogador que vai escrever seu nome na história do clube com letras douradas. E isso muda tudo, meus amigos. O futebol não será mais o mesmo depois dessa bomba que o Futebolista News trouxe em primeira mão. O Verdão está mais forte do que nunca e o Allianz Parque vai tremer com a chegada desse mexicano que já é um ídolo antes mesmo de pisar em campo. E aí, o que acharam dessa novidade? Deixem seus comentários aqui embaixo porque queremos saber o que está passando na cabeça de vocês depois dessa notícia avassaladora. Compartilhem esse vídeo com todo mundo, chamem os amigos, a família, os vizinhos, porque o Palmeiras acabou de dar um passo gigantesco rumo ao topo do mundo. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui no Futebolista News as bombas não param de explodir. Até a próxima, galera, e viva o Verdão!